Bom dia, tudo bem? Que coisa boa estar com você nesta manhã de segunda-feira. Mais uma segunda-feira no nosso devocional semanal. Um devocional com o objetivo da gente estudar um pouquinho só da palavra de Deus de uma forma simples e prática. E hoje nós vamos falar um pouquinho da continuidade à nossa série sobre curas. Nós estamos no nosso sexto episódio sobre curas, falando sobre as curas de Jesus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, não, verdade não é cura. Hoje é um episódio maravilhoso que aconteceu, que quem relata é Lucas, o Lucas, né, o discípulo que acabou ficando com Jesus e que logo depois ele relatou, fez uma pesquisa e relatou todos os testemunhos e ele registrou. E a ênfase dele era a cura, porque ele era médico também. Então, hoje nós vamos ouvir um acontecimento que houve com a pessoa de Jesus e um enterro. Vamos lá? Lucas capítulo 7, do verso 11 em diante. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, mas depois você leia na sua versão. Não deixe de ler a Bíblia, viu? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Não leia a Bíblia de uma maneira só racional. Leia a Bíblia com o coração aberto para Deus falar com você. E hoje nós vamos ler a partir do verso 11 do capítulo 7 de Lucas. Não passou muito tempo depois disso e Jesus foi com os seus discípulos a uma cidade chamada Naim, sendo acompanhados pelos seus discípulos e uma grande multidão. Quando ele se aproximou do portão da cidade, estava saindo um enterro. O rapaz que havia morrido era filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Quando Jesus viu, o coração dele encheu-se de compaixão. Não chore, disse ele. E indo até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. Ele falou: Jovem, eu lhe digo, levanta-te. Então o jovem sentou-se e começou a falar com eles que estavam ao seu redor, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificaram a Deus, dizendo: Um poderoso profeta levantou-se entre nós. Vimos a mão de Deus agindo hoje em favor do seu povo. Bom, algumas lições a gente tira dessa história. Mas antes desse relato, eu queria ler para você o que significa compaixão. Compaixão, eu li aqui uma definição que quer dizer é uma compreensão do estado emocional da outra pessoa. Geralmente combina o desejo de aliviar o sofrimento do outro e demonstrar uma especial gentileza. Bom, quando Jesus estava entrando na cidade, o texto diz que Jesus estava entrando com uma grande multidão. E ele encontrou uma outra multidão. Então, aqui nós temos duas multidões. Um grupo de pessoas que estavam entrando com a esperança, carregando a esperança, que era a pessoa de Jesus. E o outro grupo carregando a desesperança, que era a morte de um jovem. Mas era uma desesperança tão veemente, tão forte, que o trecho fala que era filho único de uma viúva. Então, nós aprendemos aqui que a primeira coisa que a gente vê é que duas multidões se encontram, uma carregando esperança e a outra carregando tristeza e morte. E hoje eu pergunto para você: em que multidão você está? Qual é a multidão que você está? É a multidão que carrega a esperança ou a multidão que está carregando a morte? Muito bem. O segundo ponto que eu vejo é que a cidade de Naim, ela não é citada em nenhum lugar da Bíblia. Era uma cidade insignificante, na verdade era um vilarejo com portas, com um muro e portas. Era um vilarejo. E aqui eu lembro que Jesus,
Ele está em lugares maravilhosos, como no templo, lá em Jerusalém, como nas sinagogas, mas ele se comove com o pequeno. E aí a gente fica pensando que às vezes a gente só pode ouvir Deus e vir a manifestação de Jesus numa maneira, num perfil moderno, onde todas as coisas precisam estar juntas, luzes, som, ar-condicionado, irmãos queridos dentro da igreja, trabalho de crianças, uma frente com os jovens, uma estrutura eclesiástica onde a gente acha que é só ali que Deus pode operar. E sim, Deus opera ali também. No entanto, aqui nesse caso específico, Jesus se compadeceu de uma mulher numa cidade insignificante. A mulher não era vista quase, mas e muito menos essa cidade. E se você hoje, você está achando que você é insignificante, que você é pequeno, que você não não está debaixo dos holofotes da sociedade, eu quero te dizer que Jesus tem compaixão de você. E Jesus está olhando para você aonde você está. E Jesus quer trazer vida sobre você. Muito bom. O terceiro aspecto que eu vejo nessa história, muito linda, que Jesus ressuscita um jovem dentro de um caixão, né? É que a mulher era viúva, ela não tinha provisão, ela não tinha esperança de provisão. Provavelmente, o que ia acontecer com ela é que depois do enterro do filho, ela ia ser uma mendiga, ela ia estar pedindo ajuda e esmolas na rua. E quando Jesus ressuscita o filho dela, Jesus ressuscita a provisão dela também, a provisão dela. Porque naquela época não tinha INSS, não tinha previdência privada, não tinha poupança, não tinha investimentos e muito menos dinheiro guardado. E ela só poderia ser sustentada na velhice por causa do filho. E aqui eu vejo Deus, na pessoa de Jesus Cristo, levantando a esperança dela e tirando do coração dela a preocupação do que ela comeria e de quem cuidaria dela na velhice. Que coisa linda! Jesus pode nos suprir em todas as nossas necessidades, seja elas como criança, seja elas como adolescentes, adultos, maduros e na velhice. Jesus tem poder para ressuscitar o que está morto em nossa vida. E eu pergunto para você hoje: o que está morto em sua vida? Pense um pouquinho. Coloque diante de Jesus, o autor maravilhoso da vida. Coloque o seu coração diante do Senhor e Ele vai trazer vida sobre você. Muito bem. E por último, essa história ela nos traz muitas reflexões, muitas, mas eu separei só 4. Por último, quando Jesus toca no caixão, é uma coisa interessante, porque essa semana eu recebi a notícia do falecimento de a mãe de uma amiga minha, de uma conhecida minha. E é uma coisa muito triste. A semana retrasada eu fui num sepultamento também. É muito triste você ver que não há mais esperança. Quando Jesus pôs a mão ali, a multidão com certeza ficou olhando, porque primeiro Jesus não podia pôr a mão em caixão. A lei judaica não permitia que ninguém chegasse perto de um defunto. E Jesus, ele quebra todos os protocolos da religião da época e ele põe a mão como ele dizendo: nada me separa, o meu amor é maior. O meu amor é maior que isso aqui, que
a morte. O meu amor é maior para purificar aquilo que não é purificado. Jesus tem poder para purificar alguém que está sujo. Na lei judaica, quando alguém encostava num defunto, ele era considerado impuro. Jesus, com o amor dele maravilhoso, com um coração de compaixão, com gentileza, com educação e com poder, ele põe a mão no caixão e o poder de Deus, através desse amor maravilhoso, traz vida para aquilo que está morto. E hoje Jesus pode colocar a mão naquilo que está morto na sua vida. O que será? Uma falência, uma enfermidade, às vezes uma quebra de relacionamento, às vezes uma tristeza profunda. Jesus tem poder para trazer vida para aquilo que está morto. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra maravilhosa, que nos traz esperança à vida. E nós te pedimos, na autoridade de Jesus, nosso Senhor, que o Senhor traga vida no lugar onde tem morte, Senhor. Que o Senhor traga, Senhor Jesus, esperança naquilo que está em desesperança, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor traga, Senhor Jesus, provisão naquilo que tem escassez, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor traga cura no lugar onde há doença, porque nós sabemos que é o nome de Jesus que tem todo o poder. E é no nome de Jesus que nós te pedimos, traz a tua cura, traz a tua solução para aquilo que muitas vezes a gente já está enterrando. Eu te peço em nome de Jesus, manifesta o teu poder, a tua graça na vida dos meus irmãos queridos. No nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você e até segunda-feira. Tchau, tchau.